pessoal, continuando aí, vamos falar agora sobre raiz do polinômio. O que é a raiz de um polinômio? Então, a raiz de um polinômio é um valor, numérico que a gente substitui no polinômio, no lugar da variável, geralmente x, mas seja ela qual for, e a gente gera um resultado igual a zero. Então, por exemplo, o polinômio p de x, ele tem como raiz o menos 2. Por quê? Porque quando eu substituo o menos 2 no lugar do x e faço a conta para descobrir o valor numérico do menos 2, esse resultado vai ser igual a zero. Então, como a substituição do menos 2 no lugar do x gerou a resposta zero, a gente fala que o menos 2 é a raiz do polinômio. A gente vai ver mais sobre isso à frente, mas é o seguinte, esse polinômio aqui, ele é um polinômio de grau 3 que a gente fala. Por quê? Porque o maior expoente, a maior potência de x é a potência 3. Um polinômio de grau 3, ele pode ter até 3 raízes. O menos 2 é uma raiz, ele pode ter até 3 raízes. Não existe obrigatoriedade, o polinômio ele não tem que ter raiz obrigatoriamente, mas ele pode ter raiz. E o máximo de raiz que ele pode ter é relativo ao seu grau. Ou seja, um polinômio de grau 3, ele pode ter até 3 raízes. Pode ser que ele tenha uma raiz repetida, mas o número máximo de raízes dele é 3, porque ele é um polinômio de grau 3. Então, menos 2 nesse caso é um polinômio de grau, raiz do polinômio. Por exemplo, polinômio q de x igual a x ao cubo menos 4x. Se você colocar zero no lugar do x, isso vai dar zero, quer dizer que o zero é raiz desse polinômio. De novo, é um polinômio de grau 3. Ele pode ter até 3 raízes. Nesse caso aqui, por exemplo, se você substituir o menos 1 aqui no lugar do x, vai dar 3, ou seja, o menos 1 não é raiz desse polinômio. Mas se você colocar o 2 no lugar do x e o menos 2 no lugar do x, eles também vão ser raízes desse polinômio aqui. Ou seja, quer ver? Vou até colocar aqui. Vou colocar aqui no quadro aqui. Vou pegar o polinômio aqui, só o polinômio. Depois a gente vai estudar mais a fundo aí essa questão das raízes, Mas então a gente viu que o zero é a raiz. Na verdade, depois a gente vai trabalhar mais isso, mas quando a gente quer encontrar as raízes de um polinômio, o que a gente faz é igualar esse polinômio a zero. Quando você iguala o polinômio a zero, você está procurando as raízes, ou seja, quais são os valores de x que fazem com que o polinômio seja igual a zero. Aqui, por exemplo, se eu colocar o x em evidência, vai ficar isso aqui, igual a zero. Uma multiplicação só dá zero se um dos termos for igual a zero. Então, ou x é igual a zero, ou x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Aqui, x ao quadrado é igual a 4, x igual a mais ou menos raiz de 4, que é 2. Então, nós temos 3 raízes, o 0, o 2 positivo e o 2 negativo. Então, menos 2. Então, as raízes desse polinômio, por exemplo, seriam menos 2, 2 e 0. São as 3 raízes. Então, o polinômio de grau 3, ele não pode e não vai ter mais de 3 raízes aí. É o máximo que ele pode ter, certo? Então, isso é a ideia de raiz de um polinômio. Como a gente já disse, aí eu já venho dizendo aí nos slides anteriores, o grau de um polinômio é sempre a maior potência de x. Então, por exemplo, esse polinômio aqui, ele tem a potência 7, a potência 5, a potência 4 e a potência 3. Mas pelo fato do 7 ser a maior potência, a gente fala que o grau do polinômio é 7 aí, beleza? Aqui tem um exemplo aqui, só para a gente falar um pouco mais sobre isso. Vamos discutir o grau do polinômio a partir do valor de A. Vamos lá. Então, olha só o que a gente percebe. A maior potência que está aqui escrita é o x ao cubo. Ou seja, se o valor de A for diferente de zero, o polinômio é um polinômio de grau 3. Concordam comigo? Se o A for 2,
esse polinômio vai ser alguma coisa assim, ó, 2x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x mais 1. Agora, beleza, e se o a for igual a zero? Se o a for igual a zero, esse polinômio vai ficar assim, ó, 0x ao cubo vai dar zero. Se eu colocar zero aqui, também vai dar zero. Se eu colocar zero aqui, ó, 0 mais 2 é 2, com esse menos vai ficar menos 2x mais 1. Ou seja, se a for igual a zero, o polinômio passa a ser um polinômio de grau 1, porque a maior potência aqui, ó, é o 1, certo? Então, isso é discutir o grau do polinômio. Nesse caso, se o a for diferente de zero, o grau é 3. Se o a for igual a zero, o grau é 1. Então, é a discussão do polinômio a partir dos seus coeficientes. Nesse caso, o coeficiente a.